Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos à leitura em Zacarias, capítulo 14, para a nossa meditação. Zacarias 14, versos 6 e 7. Tem hora que não adianta entrar em muitos mistérios se as pessoas não sabem nem o fundamento de onde foram colocados os mistérios. Então vamos falar um pouco sobre isso hoje. Zacarias 14, versos 6 e 7. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia, nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Amado Pai, deixa-nos reconhecer e conhecer o tempo que vivemos, a hora certa, porque assim como os judeus é um relógio que marca a hora certa do tempo, também tem a mensagem do sétimo anjo nesse tempo final, marcando a hora certa. O tempo final dos mistérios, tudo seria revelado. E estamos pedindo que o Senhor nos ajude. Fique conosco, como o Senhor entrou na aldeia em Emaús, partiu o pão, abriu os olhos daqueles discípulos. Entre aqui na nossa aldeia, parta o pão, a palavra, e abra os nossos olhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. A luz do entardecer está aqui. Tem hora que a luz não faz nenhum benefício. Para quem? Para o cego. Não precisa luz para cego. Ela não beneficia cego, a luz. Porque o cego, ele caminha através do tato, apalpando. É que ele sabe onde ele está. Este é o cego. Então, que bem fará a luz se somos cegos? Que bem faz a luz para um povo laodiceano? A era é cega, nua, infeliz e não sabe. Que bem faz a luz? Em outras palavras, perguntamos: conhecem eles a luz? Eles dizem: o que é? Porque eles não sabem o que é. Não conhece, porque a luz não faz bem para ele. Não adianta luz para um cego laodiceano. Isso é o que acontece com qualquer crente da mensagem. Para que luz? Para que revelação dos selos? Se não tem olhos para ver. É uma luz. É a luz do entardecer. E ela está aqui. Quando o irmão Brando diz está aqui, era no ministério dele, lá em Jeffersonville. Ela está aqui. A luz do entardecer. Cristo é revelado em sua própria palavra, 158. Agora tem que ter olhos para ver, gente. Tem luz, mas tem que ter olhos.
Se não tiver olhos para ver, o que adianta? Você pode apagar a luz para um cego. Você estava conosco um dia, Joãozinho, quando foi feito isso lá no estúdio? Foi você que fez, né? O Joãozinho chegou e disse, quer ver? O rapaz era cego. E ele trabalha perfeitamente através do tato. Ele acerta a música e faz tudo direitinho. E claro, clarinho. Mas para mim, para o Joãozinho, precisava de luz. Mas para o rapaz não precisava. Aí o Joãozinho chegou e apagou a luz. O rapaz continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido. Porque ele era cego e ele não precisava de luz. Tem gente na mensagem que ela é cega e ela não precisa de 7 selos. Ela não precisa de luz, porque é cega, nua, infeliz, e o pior de tudo é não saber que é toda desgraçada. É Apocalipse 3 que eu estou citando. Eles não sabem. Então, tanto faz selos revelados como não revelados para um cego. Eles não precisam. Eles estão acostumados a caminhar através do tato batista presbiteriano e até da primeira e segunda etapa do irmão Branham. Eles já estão tateando faz muitos anos e já acostumaram a tatear que eles não sentem necessidade de luz. Olha, isso daqui era para estourar. As pessoas deveriam... Eu quero essa mensagem. Mas eles não vão querer a mensagem, porque são cegos. Eles não percebem a luz. Para que cordeiro sair do trono para um cego? Adianta? Não adianta. O cordeiro sair do trono para o cego? Não, ele não enxerga. Então não precisa do cordeiro sair do trono para um cego da mensagem. Ele precisa ficar no trono, porque senão para eles não vai bem, porque é o tato deles. O trono é o tato. É onde eles apalpam. Agora sair do trono é revelação. Precisa de luz, precisa de olhos. Tem gente que só tem a cavidade, mas não tem os olhos. Tem uns que têm a cavidade e têm os olhos, mas não enxergam. Tem uns que já nasceram cego. Tem uns que é cego de nascença. Tem outros que ficaram cegos depois. Isso tudo é no nosso natural. A gente vai envelhecendo, vai cansando as vistas e vai precisando de óculos. E muitas vezes fica cego. Mas as pessoas, espiritualmente, na Bíblia e na mensagem, elas estão agindo pelo tato. Elas não agem pela fé. A fé, ela não apalpa. Fé não apalpa. Fé crê. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Fé é um firme fundamento. Ela não precisa palpar, fé não precisa sentir, fé não precisa arrepiar, fé não arrepia. Fé não diz eu senti, fé diz eu creio. Mas não aconteceu nada, mas o menino vai vir. Eu creio. Isso é fé. Não é esperança. É fé. Esperança você ainda espera que aquilo vai acontecer. É como reza. Reza quer dizer, espero que isso vai acontecer. A oração, para mim, eu creio que isso já foi feito. Você tem que ver a diferença. E a pessoa que diz enxergar, Jesus chegou e falou para elas: vocês são cegos.
Porque muitos reis e príncipes desejaram ver o que vós vedes, e não viram. Não viram, mas creram. Isso é fé. Mas vós estáis vendo, mas não enxergam. Por isso cumpre o que diz o profeta Isaías a vosso respeito. Vendo vereis e não compreendereis. É a condição do povo. E não é do povo lá fora, não. É do povo da mensagem. Tem olhos, mas não veem. E a luz do entardecer está aqui. Você sabe que o profeta Zacarias disse que até que chegasse a luz do entardecer, haveria um dia turvo. Nem dia, nem noite será. É os dias mais perigosos que existem. É um dia que ele não é dia e não é noite. Então, se você liga o farol do carro, não, mas ainda não escureceu direito. Não favorece nada. E quem é motorista sabe disso. Não adianta nada ligar o farol naquela hora, porque nem é dia nem é noite. Está do entardecer para o escurecer. Do entardecer para o anoitecer. Então, nem dia nem noite. Só que viemos diferente. Nós viemos de dias de Lutero, Wesley, pentecostais, que não eram nem dia nem noite. É o que o profeta Zacarias fala aqui no capítulo 14, verso 6. Nem dia nem noite. É um dia turvo. Então você não sabe o que é aquilo. Você não entende a deidade de Deus naquele período. Você não entende batismo em nome do Senhor Jesus Cristo naquele período de Lutero a pentecostais, porque é um dia turvo. Mas no entardecer haverá luz. A luz do entardecer está aqui. Não na mensagem pentecostal, mas na mensagem dos selos. Não na primeira e segunda etapa do profeta, mas na terceira etapa. A mensagem da terceira etapa é a luz do entardecer que está aqui. E eu creio nisso. Amém. Muito bem. Então vamos pensando nisso, que tem gente que não adianta nem luz. A luz chega e eles continuam trabalhando do mesmo jeito. Ele nem importa com a luz. Apaga a luz para eles também não importa. Já acostumaram a trabalhar pelo tato denominacional, pelo que se apalpa, pelo que se sente, pelo que se arrepia. O eleito é diferente. Para mim, tanto faz eu arrepiar como não arrepiar. Deus vai me dar graça para permanecer de pé. Eu não vivo pelos sentidos. Eu preciso de um grande avivamento para eu poder me manter de pé. Não. O avivamento acabou, diz o profeta. O avivamento acabou. Se eu depender de um avivamento, porque nem marquei isso aqui agora, né? Mas ele diz nessa mensagem mesmo que o avivamento já havia acabado e a pessoa, ela deseja o avivamento, porque o avivamento é tão gostoso, faz da gente uma criança. O avivamento você pula, você grita, você regozija. O avivamento é avivamento, né? É coisa maravilhosa o avivamento. Mas ele teve o seu tempo. Eu não vou encontrar agora, já estou até pensando negativo, que eu não vou encontrar aqui agora mesmo. Mas está aqui nessa mensagem, onde irmão Branham mostra para um irmão que ele estava preocupado com o avivamento. Irmão Branham falou para ele: filho, o avivamento acabou. Você não fica esperando mais em avivamento, porque ele já acabou. Um bom ministro disse há algum tempo atrás, disse: irmão Branham, se eu pudesse simplesmente ter o gozo do Senhor em meu coração. Parágrafo 155, Cristo é revelado em sua própria palavra. Então ele estava desejando um avivamento. Senhor, eu quero ter o gozo do Senhor, eu quero ter no meu coração. E ele falou com o irmão Branham: se eu pudesse ter, irmão Branham, o gozo do Senhor no meu coração. Estou desejando muito isso. Era um ministro. Qual ministro não deseja ficar com aquele calor do Espírito, sentir bem? Quando vai pregar, ele prega, sente bem, a coisa está acontecendo, está na frente dele, é maravilhoso, o povo está regozijando, o povo sente, a congregação move. Que coisa boa um avivamento!
E já não estava tendo esse avivamento, e o ministro disse para o Mombrana: ah, Mombrana, eu tinha tanta vontade de ter um avivamento, que é a mesma coisa de ter gozo no coração, o gozo do Senhor. 156, Cristo é revelado em sua própria palavra. Eu disse, filho, o reavivamento acabou. Isso daqui é palavra de profeta. Isso daqui não é palavra do Osmar, não. Isso aqui é palavra de profeta. Não adianta nada você ficar no corre-corre, para lá e para cá, pular, gritar. Eu estou no avivamento. O avivamento da noiva é a terceira etapa, é o 7 trovões. Porque o avivamento acabou. Aquele avivamento que faz você pular, gritar, acabou. Agora você tem um avivamento dos trovões que te alicerça, que te arraiga na palavra. Esse é o avivamento que você vive. E esse avivamento não se apalpa. Esse avivamento você não sente. Ele não é pelo sentido. Ele é pela fé. Eu creio. Eu creio que os selos foram revelados. Isso me aviva. Eu creio que o Cordeiro deixou o trono para revelar os selos. Eu creio que o Cordeiro tomou o livro na mão. Agora eu vou caminhando com isso. Eu sei onde está o livro. Porque o Cordeiro, sabemos que o Cordeiro estava precisando tomar o livro na mão. 2000 anos e não tomou. Porque o livro estava na mão do Pai, do Todo-Poderoso. E o Filho tinha que ficar como Cordeiro intercedendo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, ele viria para tomar o livro da destra daquele que está sentado sobre o trono. Ele vinha para tomar aquele livro. E ao tomar o livro, ele ia converter. Se essa mensagem, você toma essa mensagem, não te converte, nada mais vai te converter. Porque até Jesus converteu. As pessoas vão ser doidas. Mas ele tinha que converter. O irmão Brana disse que é assim, porque ele vem como cordeiro 2000 anos. Ele diz: mas eu tenho que converter em leão, mas tem que chegar a hora certa. Para eu converter em leão, eu tenho que tomar o livro da mão do Pai. Para eu tomar o livro da mão desse que está sentado sobre o trono, o tempo tem que terminar, a era tem que acabar. Para eu tomar este livro, é tempo do mistério ser revelado. Eu vou mudar, eu vou converter, eu vou deixar de ser cordeiro. Eu vou ser leão. Está no intervalo 105. Você quer estudar, vai estudar. Que havendo o cordeiro tomado o livro, converteu em leão. Mas você tem que saber, nesse espaço de tempo, nessa luz do entardecer que está aqui, e se a luz é para quem tem olhos, é luz para quem não é cego. Os selos foram revelados, não foi para os cegos. Os selos foram revelados para quem enxerga. Mas precisava de uma luz. É como você está lendo, mas não estou entendendo. Aí focaliza uma luz sobre aquilo. Oh, sim, agora eu vejo. É isso. Você não pensa que Deus vai criar olho em você, vai dar vista para você? Não, a abertura dos selos é para quem já tem olho, a abertura dos selos é para quem já enxerga, não é para cego. Amém. Bom, o cego no físico vai me entender que eu não estou contra ele, porque nós tudo caminhamos e até eu uso óculos. O problema é que nós estamos falando que a pior coisa que tem é o cego espiritual. Porque Deus não trata com ele. Deus não trata com o cego espiritual. Ele restaura as vistas de um cego natural, humano. Mas Deus não pode fazer isso para um cego laodiceano. Se você quiser, sai dela, povo meu. Isto é, sai da cegueira. Porque o que te cega
é o movimento que você está. O que te cega é o companheirismo que você está. O que te cega é os pastores que te governam. O que te cega é o apostolado do mundo. Você tem que sair fora do movimento, porque senão você não enxergará. Os discípulos no caminho de Emaús, eles andaram com o Senhor Jesus, me parece que foi 60 quilômetros. E diz o irmão Branco que Jesus estava com a mão para trás. Andando com eles assim com a mão para trás, falando dos salmos, falando da lei, falando dos profetas, falando em poesias, em tanta coisa que tudo falava dele, Cantares falava dele, tudo falava dele no Velho Testamento. E ele começou a conversar, e aqueles dois discípulos se sentiram tão bem, se sentiram avivados no caminho de Emaús. Mas nem percebeu. Esse caminhante aqui é maravilhoso. Ele entende a coisa, rapaz. Entende, vale a pena caminhar com ele. Vale a pena. Mas não sabiam quem ele era. O povo caminha com os 7 selos, mas não sabe quem ele é. Também nunca tiveram coragem de chamar os 7 selos para a sua aldeia. Porque se os 7 selos entram lá e a faca passa em cima dos 7 selos, abre os olhos de quem recebe os 7 selos revelados. Não é receber 7 livros, 10 livros do profeta, não. Eu tenho os 10 livros do profeta. Você pode ter 500, 1000 do profeta e não vai adiantar nada. Enquanto esse Jesus, que abriu os selos, não passar na sua aldeia, no seu coração, na sua vida, e você convidá-lo, porque ele não é oferecido. Vocês notaram lá? Ele andou com os discípulos e os discípulos pararam na aldeia e ele fez como que ia adiante. Ele estava com vontade de ser convidado. Ele fez como que ia adiante. E eles o constrangeram dizendo, fica conosco. Já vai terminando a tarde. A luz do entardecer está aqui. Fique conosco, entra para a minha aldeia. Mas ainda não enxergava. Eles não viam o que era, mas tinha olhos, tinha percepção. Mas fique conosco. Aí Jesus, que ia passando por eles, voltou e entrou na aldeia com eles. Tudo normal. Chegar na mesa, foram partir o pão, ainda não podia ter fermento dentro das casas. Não podia. Aqueles dias não tinha fermento dentro das casas, era Páscoa, e eles não podiam ter fermento dentro de casa por 7 dias, e naquele dia não tinha fermento lá dentro de casa. E eles entraram e eles trouxeram o pão. Colocaram o pão na mesa, e aí Jesus foi partir o pão. Irmão, deixa Jesus partir o pão para você. O pão é seu, é da sua casa, mas foi ele que te deu. Agora, se eu partir o pão, não vai adiantar nada. Se você mesmo partir o pão, não vai adiantar nada. Ele partiu o pão. E quando ele partiu o pão, eles olharam e disseram, ele é o mestre. Foi a hora de partir o pão que os olhos abriram. É hora de partir os selos, que os olhos vão abrir. Parte os selos. Quem vai partir os selos? O pastor? Não. Chama Jesus para a sua aldeia. Chama Jesus para a sua igreja. Chama Jesus para a sua casa. Fica conosco, Senhor. A hora que ele meter a faca no pão, sem fermento, porque o pão que você tem é fermentado. O gentil só tem pão fermentado até a ceia. O gentil dá pão com fermento. Incrédulo, cego. Ainda diz que aquele pão de padaria representa Jesus. Mentiroso. Cego em tudo. Tem uns que dá até rosca. Que suco. Então, cego. Não, tem que ser o pão certo. O pão que não tem organização nele. O pão que não tem fermento. Onde tem organização tem fermento. Onde tem vários pensamentos tem fermento. Tem que ser a mente de Deus apenas. Chama Jesus.
Chama aquele Jesus que desceu do céu, aquele anjo forte que desceu com o livrinho na mão. Sabe o que é que Jesus estava dizendo quando ele apareceu no Monte Pôr do Sol? Já com o livrinho na mão? Em Apocalipse 10? Ele está dizendo, olha aqui, ó, o livro não está mais na mão daquele que estava sentado no trono. Está na minha agora, está vendo? Lá eu era cordeiro, mas agora eu já tomei o livro, já me converti. Converti em leão. E é por isso que Apocalipse 10:3 diz, e bradou como um leão. Gente, nós temos Bíblia. Bíblia para amarrar nós. A Bíblia vem dar um nozinho em nós assim. É verdade, eu gosto da Bíblia. Porque sem Bíblia não vai adiantar, gente. Isso é Bíblia. Só que eu estou falando de coisas que nenhuma denominação sabe, que denominação não tem revelação para isso, porque cheio de fermento é denominação, e denominação é fermento, e Deus não parte esse pão numa denominação. Ele partiu o pão na aldeia de Emaús, porque era na semana que não comia fermento. E a semana que não come fermento é quando tem um profeta. Tivemos 7 eras da igreja, diz o irmão Brana, que essas 7 eras da igreja não tem fermento. Agora não tem fermento aonde? Se em cada tempo vem um mensageiro, logo o fermento entrou. Vem outro mensageiro, logo o fermento entrou. O mensageiro vem e prega, daqui a pouco só vai chegando fermento na massa. O mensageiro vai embora, vem um pregador, põe fermento na massa e diz que o William Branham vai ressuscitar para revelar as coisas. Se é fermento que algum pregador pôs, outros não ficou satisfeito e diz, não vamos nem usar essa massa mais aí de William Branham. Agora Deus já vai usar, é outro William. Aí bota mais fermento ainda. E diz, não foi revelado os 7 trovões, vai ser fermento na massa. Deus não pode revelar para esse povo por causa disso. Porque Deus não trabalha onde tem esses monte de fermento. Deus está trabalhando nos asmos da santidade. Deus está trabalhando onde não tem organização. O dia que a nossa mentalidade admitir uma denominação entre nós, Deus nos deixará e nós nem vamos ficar sabendo. Porque sempre foi assim. Deus deixou o povo e eles nunca ficaram sabendo. Wesley diz, o que eu temo é do Espírito Santo alçar voo da igreja metodista e eles não ficarem sabendo. E aconteceu. O Espírito Santo alçou o voo dos luteranos, o Espírito Santo alçou o voo dos wesleyanos, o Espírito Santo alçou o voo dos pentecostais, o Espírito Santo alçou o voo da primeira e segunda etapa de irmão Brana, alçou o voo, porque tudo denominou. Mas a terceira etapa, não diga a ninguém. É a revelação dos 7 trovões. É a revelação dos 7 selos. É o cordeiro saindo do trono. Não diga a ninguém, William Branham. Não diga, porque se disser, eles vão pôr fermento nisso. E quando eu me manifestar para cumprir esta palavra, já ficará para o final, então não vai ter jeito de pôr fermento mais. Porque o fermento que vier através do Acã, o próprio Deus diz, eu consumo com ele. E aí tem o Acã na terceira etapa. Que ele entra para a terceira etapa, mas ele traz espírito de companheirismo, ABC. Ele vem para a terceira etapa, mas com espírito de companheirismo dos outros. Então esses daí são os Acãs dentro da terceira etapa. Então deixa eu voltar ali, você sabendo onde o livrinho está, que o próprio Deus segurou aquele livro que foi perdido por Adão, logo Cristo morreu e ficou intercedendo pelos nomes que estavam naquele livro, e só podia tomar o livro quando entrasse o último eleito. Quando o último nome fosse redimido, o último nome é o último mensageiro. E quando ele fosse redimido, então o cordeiro passaria a mão no livro e converteria em leão. E aquele altar, onde era de misericórdia, se torna um altar de fumo, fumaça, de juízo. Porque ele saiu de lá, ele deixou aquele altar. Ele tomou o livro na sua mão. E eu queria que você entendesse, porque eu já preguei sobre isso, o livro na mão do homem, mas para entender sobre isso daí, Deus vem com o livro, o Filho, que é o Cordeiro, Cristo, toma o livro
no final da era de Laodiceia, ele toma o livro, desce com o livro revelado, aberto, que está tudo aberto, 7 selos abertos, porque é o livrinho aberto, e entrega aquilo para um homem na terra, William Marion Branham, 7º anjo, luz do entardecer. A mensagem do William Branham é a luz do entardecer, que está aqui. William Branham pregou os 7 selos, pregou até 65, e este livro foi lançado na mão dos pastores, dos apóstolos, dos evangelistas, dos mestres, porque Deus tinha passado para a mão de Cristo, Cristo passou para a mão do profeta, e o profeta, depois de pregar, passou para a mão do quíntuplo de Efésios 4:11. E esse livro desce agora para a igreja através do ministério que tem que ter cada pastor. Se o pastor não tiver esse ministério, ele é um cego e a igreja é outra cega. Porque cego caminha na escuridão, apalpando e não sente necessidade da revelação dos 7 trovões. O cego da mensagem, ele não tem necessidade de abertura de selos. Os cegos da mensagem, eles não têm, porque eles caminham pelo tato. Bate a bengalinha aqui, outra ali, assim, e vai caminhando. São os crentes da mensagem de primeira e segunda etapa, crentes de bengala. Por quê? Falta fé. Fé é a revelação. Revelação está dentro daquele ministério da terceira etapa que começou na abertura dos selos e foi até 65 na partida do profeta. Aí você tem a revelação. A revelação é a luz do entardecer. Os outros dias são dias sombrios, mas este dia do entardecer houve luz. Amém? Vocês creem na Bíblia? A Bíblia diz, no entardecer haverá luz. Entardecer foi nos dias do profeta. No entardecer haverá luz. O entardecer veio quando o irmão Branham nasceu, foi o entardecer na América. Quando o irmão Branham pregou os 7 selos, quando ele pregou a primeira e segunda etapa, estava o entardecer da sua mensagem. Quando ele pregou os 7 selos, era meia-noite já. Quando ele pregou Festa das Trombetas, ele mostrou, amigos, é meia-noite. Por quê? Porque nós estamos caminhando para o amanhecer outra vez, onde o Evangelho será tomado dos gentios e passado aos judeus. Já está na hora dessa noiva sair do caminho, porque Moisés e Elias daqui a pouco estará tomando esta mensagem e pregando para os judeus. Eles não poderão manifestar e pregar para os judeus enquanto essa noiva gentia estiver aqui. É assim diz o Senhor. William Branham diz que é assim. Que Deus trata com o povo, tira aquele povo, aí depois ele vem e trata com os judeus. Ele não vai tratar com os judeus, como Moisés e Elias, enquanto nós estamos aqui. Primeiro temos que sair daqui para ele poder tratar com Moisés e Elias e salvar os 144 mil judeus. Amém? Amém. 158. Agora, bom, eu já falei sobre o reavivamento, já acabou, você sabe, não adianta você esperar um reavivamento de um jeito, quando ele está de outro. Ele era de pulos e gritos. Ele era daquela satisfação que manifestava no rosto de todo mundo. Mas quando ele passa para os 7 trovões, ele é de segurança. Ele é de alicerçar o crente. O crente é firme, alicerçado nos 7 trovões. Ele tem esta revelação. Ninguém mais o engana. Ninguém mais. Agora, tem uma coisa. Se você não tem esta revelação, qualquer um vai arrebatar essa semente. Porque você pode ter recebido a palavra dos 7 trovões, dos 7 selos, mas caiu no caminho. Então, as aves do céu, não foi ave do inferno não, viu, irmãos? E ave do céu é pai, mãe, irmãos. Ave do céu são vizinhos. Ave do céu é pastor. Ave do céu é obreiro. Ave do céu é apóstolo. Vem e arrebata a semente. E diz, olha, você não vai adiantar nada para você. Já dá uma bicada na semente, te leva embora, leva suas fitas fora da sua casa, tira os CDs da sua casa, leva embora a semente, pronto. Porque foi semeado na beira do caminho, mas se foi semeado no coração, na boa terra,
A hora que uma ave do céu, que é um pastor, que é um evangelista, que é um obreiro, que é um apóstolo, chegar a falar para você, você tem que consumir com esses CDs de pregação de 7 trovões, de terceira etapa, consome com isso daí. Quando essas aves do céu, lembra bem, são aves do céu, são bons pastores. Ave do céu. Para dar uma bicada na semente, você simplesmente lhes dirá: olha, tem uma coisa, CDs eu comprei e paguei, eles vão ficar aqui. E além que, se me tirasse ele daqui, ele não está mais aqui na mesa, não está mais no toca-CD, ele já desceu. Já desceu para o coração. E depois que desceu, tira de lá. Então você não pode tirar dali. E tem uma coisa, irmãos, aqueles que não vê a revelação dos selos e que só vê o Cordeiro no trono, não adianta você falar para eles deixar de ouvir a pregação deles, não. Eu animo eles para ficar lá. Eu vou ficar mais para cá para me dar trabalho? Não, fica para lá. Você crê que o Cordeiro está no trono, filho? Deus te abençoe. Continue lá. Continue por lá. Que você está crendo, é muito bom você crer desse jeito, porque se você tivesse olhos para ver, então você chamaria os 7 trovões para dentro da sua casa, para a sua aldeia, e ao partir aqueles trovões para você, mas eu não estava sabendo que era isso, nécios e tardos de coração. Vocês lembram quando ele falou isso para nós no caminho? Nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que diz as Escrituras. Agora, não nos ardia em nós o coração, quando ele pelo caminho nos expunha os 7 selos. Eles foram enxergar isso depois que Jesus saiu do lar deles. Na hora que partiu, eles enxergou, mas Jesus não estava ali mais. Jesus tinha saído, desapareceu. Tem hora que Jesus vem, irmão, para você... Irmã, para você Jesus vem só para partir o pão. Logo em seguida ele te deixa com o pão partido e vai embora. Foi isso que ele fez na aldeia de Emaús. Ele chegou, partiu o pão, eles disseram: é ele, é o mestre. E ele foi embora. Foi embora. Você já sabe que sou eu. Então eu não preciso ficar aqui. Você já sabe que sou eu, foi eu que vim. Então qualquer problema que você tiver, lembra que eu estive aqui. Lembra que foi eu quem partiu o pão. Lembra que não foi seu pastor. Lembra que não foi seu apóstolo. Lembra que foi eu, Jesus. Aleluia. Coisa boa, lembra? 158. A gente tem muita coisa aqui. Essa mensagem aqui era muito rica. E eu não vou dar conta de tudo mesmo. Mas 158, Cristo é revelado em sua própria palavra. Então vemos que a luz do entardecer está aqui. Você viu? Você está vendo que a luz do entardecer está aqui? Estava lá com o profeta, mas está aqui com você também. E o que adianta ter luz se você não possui nenhum olho para ver como se ajeitar por aí? O que adianta a luz? Você não tem olho? O que é a luz do entardecer? A luz acende para revelar algo. Não é isso correto? Quando você acende a luz, é para revelar algo. Você chega em casa, está escuro, você vai no interruptor, liga o interruptor. É tão simples, gente. Apertou o interruptor, a energia já está dentro da sua casa. Estava só esperando você apertar o botão. A mensagem está dentro da sua casa, no seu lar, no seu coração. Está só esperando você apertar o botão e dizer: eu creio. Eu creio que apertando esse botão dos 7 selos do Cordeiro saiu do trono, tudo foi revelado para mim. Haverá luz na minha casa. Aperte o botão. Há um homem aqui que pode acender a luz. Você acha que o irmão Brana pregou essa mensagem à toa? Um título desse daí? Há um homem aqui que pode acender a luz? Quem era esse homem? E ele não falava: sou eu. E só pregou: há um homem aqui que pode acender a luz. E apontou: esse homem é Jesus. Esse homem é Jesus. Mas onde Jesus estava? Era alguém que estava apertando o botão para nós, apertando o interruptor. Há um homem aqui que pode acender a luz. Aleluia. Glória a Deus.
O que adianta uma luz se não possui olhos para ver, como se ajeitar por aí? O que é a luz do entardecer? A luz acende para revelar algo. A luz acendeu no entardecer para revelar os seus selos. É o que estava sem revelar. Não é isso correto? Se há algo aqui que você está sentindo e você não pode compreender o que é na escuridão, você não compreende, porque você está na escuridão. Então, acenda a luz. É para revelar. O que é para Malaquias 4 fazer? Vem fazer a mesma coisa. O que era para fazer a abertura dos 7 selos? O que era? Por que estão essas denominações cambaleando? O que é para fazer a abertura dos 7 selos? É para revelar, trazer para fora. Se você não tem nenhum olho, então qual é a utilidade da revelação? A pessoa não tem olho para ver, irmão. A gente peleja. Você lança pérola aos porcos. Você dá coisa santa aos cães. Por favor, pelo amor de Deus, não tente sua família. Não tente o seu colega de trabalho. Não estrague o que você tem. Não seja indouto. Não seja um louco, uma louca. Pegar uma mensagem dessa e a pessoa combatendo e você querendo dar para ela. Faz isso não, Jesus falou que não é para fazer. Ele diz, não lancei as vossas pérolas aos porcos. Se eu tenho uma riqueza nessa terra, é essa mensagem. Mas não consigo dar para nenhum porco. Isso que eu tenho. Não consigo. Se a pessoa quer, está aqui, te dou. Quer discutir? Não. Fique do jeito que você está. Você não está bem, não está satisfeito? Não atrapalhe a minha pérola. Não atrapalhe essas coisas santas. Sabe que é o cordeiro sai do trono, filho? Você não entende isso, não? Isso é coisa santa. Se ele não sai do trono, o selo não é revelado. Então é coisa santa. Eu precisava do cordeiro sair do trono para eu saber o que era o primeiro selo. Se eu sei o que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo selo, é porque o cordeiro saiu do trono. E isso é santo para mim. É coisa santa. Não se pode jogar fora, lançar suas pérolas aos porcos e nem dar coisa santa aos cães. Ele sai latindo, ladrando por aí. É muito santo para ficar jogado aí na boca de qualquer um. Isso aqui não é mensagem para se discutir. 7 selos, 7 trovões, não é mensagem para se discutir. É mensagem para quem é crente. É para crer. 7 selos, 7 trovões, novo nome, revelação, cordeiro sai do trono. Não é mensagem para qualquer um, não. Isso daqui é para eleito, é gente que tem eleição. Você dá, ele regozija. Eu tenho entrado em lugares assim, por isso vocês vão me desculpar. Mas porque o dia que vocês saírem daqui, não espere minha visita, porque não vou te visitar. Porque eu sei que você vai me tratar mal lá, seu porco. Eu sei que você lança fora o que eu tenho pregado para você. E eu não vou na sua casa. Vai um diácono para te visitar. Vai um diácono lá para tentar. Mesmo assim, te garanto que você não vai voltar. Porque não tem retorno. É Hebreus 6 para você. Você pisou nas coisas de Deus. Pisou na revelação dos 7 selos. Não merece uma visita nossa, não. Não vou lá para discutir com você. Não vou lá para escutar suas bobagens. Que você tem que falar contra o que eu prego. Não vou. Estou pregando para um povo, e esse povo é eleito. Eu não tenho que dar coisa santa aos cães. Eu não tenho que lançar essas pérolas aqui a porcos. Eu não tenho que fazer isso. Vou perder tempo para quê? Eu estou sabendo que vou perder tempo, mas eu vou. Não adianta. Sabe de uma coisa? Depois que o cordeiro saiu do trono e você rejeita essa revelação, pode ir a qualquer um na sua casa. Depois que o seu coração foi endurecido, acabou. Acabou. E aquilo ali é para ter uma perseguição dentro da própria mensagem. O coração tem que estar duro mesmo. Foi Deus que endureceu o coração de Faraó. E quem sabe Deus endureceu o seu também. E acabou. Onde você vai encontrar Faraó? Onde você vai encontrar Nabucodonosor? Comendo capim,
Mas onde você vai encontrar? Você pensa que vai encontrar Faraós no céu, Nabucodonosor no céu, Judas no céu, Balaão no céu? Não! Eles vieram ao mundo para isso mesmo te levantei, para ser um tropeço na mensagem. Eu te levantei, foi para isso, diz o Senhor. Mas quando olha para ele, para isso eu te levantei para crer no que eu mandei. Você não crê nisso daqui porque alguém fez uma mecânica em você. Não, você creu porque a dinâmica de Deus entrou em você. Se não tivesse a dinâmica, essa fé, você não crê. Isso daqui não é para qualquer um crer, não, gente. Isso é muito difícil. Crer em Jesus Salvador é mais fácil. Agora, crer que ele saiu do trono e que nem mediador ele é mais. Porque ele saiu do trono, porque ele revelou os selos. Isso não é mensagem para luteranos, wesleyano, pentecostais. Isso não é mensagem quase nem para gente da primeira e segunda etapa do profeta. Isso é mensagem para eleito. Eu não sei nem que hora que ainda eu vou completar essa fita, viu, irmão? Vai ter paciência comigo e vai me empurrando aí. Um pouquinho. Vamos lá, 158. Esse parágrafo aqui é bom. Cristo é revelado em sua própria palavra. Olha toda a verdade que está aqui. Isso é tremendo. Se você não tem nenhum olho, então qual é a utilidade da revelação, gente? Se a pessoa não tem olho para enxergar batismo em nome de Jesus Cristo, o que adianta você querer forçar a pessoa para ser batizada em nome de Jesus Cristo? Deixa ela no batismo pagão, romano mesmo, deixa ela para lá. Ela tem que ter luz para aquilo. Não, ninguém vai carregar o outro para o céu, não. Você tem que ir, é você. Se você não quer ir, Deus não vai te levar, não. A Bíblia diz que o céu se toma força. Agora eu quero empurrar os outros lá dentro. Jesus fala para mim, não, pai, deixa ele vir, deixa ele esforçar. Porque se você empurra ele aqui, eu não vou levar ele, não. Eu não tenho nenhum compromisso de levar esse indivíduo empurrado aqui, não. Não tem, não. Deixa ele vir do jeito que ele quer. Se ele vier pecador, do jeito que ele vier, todo arrebentado, eu conserto ele aqui. Mas não empurra ele para cá, não. Deixa ele vir porque ele gosta de mim, deixa ele vir porque ele me sente, deixa ele me vir porque eu revelei os selos, deixa ele vir porque ele foi atraído por essa revelação. Mas se não foi, não força ele, não. Deixa ele quieto em casa, deixa ele na igreja dele, não mexa com ele, não. Pelo amor de Deus, não perca tempo com quem não pode perder tempo. Aleluia. Aí talvez você pense que eu sou mau. Gente, eu tenho que agir desse jeito. Deus age assim? Como é que Deus age? Não, Deus foi atrás dos 70. Oh, meu 70, volte aqui, me desculpe. Oh, eu não sabia que eu ia falar uma palavra dessa, por causa de uma palavrinha dessa, e vocês pegam, me larga, vai tudo embora. Não faz isso comigo, não. Volta pra cá. O que é isso? Ele já falou aqui para ele sumir, ainda vai pregar para eles voltar. Você sabe para que vem essa mensagem, terceira etapa, e Cordeiro saiu do trono? Para os 70 sair de nós. Talvez você está me escutando aqui, ainda é dos 70, e você está me escutando, ainda é um Judas. Aqui, onde a luz do entardecer está. Porque eu estou te avisando, Jesus nunca foi atrás de Judas. Nunca foi atrás de 70? Atrás do Pedro ele foi. Atrás do Pedro ele foi. Eleito é eleito, irmão. Eleito é eleito. Você diz, mas como você vai conhecer o eleito? O eleito que fala, conta essa mensagem. O eleito que tropeça em Jesus, tropeça no William Branham, tropeça em mim, no meu ministério. O que eu tenho que ir atrás dele? Jesus foi atrás de Pedro porque Jesus viu, aí, Pedro, você não aguentou mesmo. E sabe por que você fez aquilo, Pedro? Porque você quis dar um de bom, e eu não gosto de levar para o céu nenhum desses que dá um de bom. Eu queria te ver com o rosto na terra, caído, desmoralizado. Porque lembra, Pedro, o que você falou? Todos podem te abandonar, menos eu. Então eu te provei. Esse negócio de menos eu, você quer ser o tal, e você tem que saber que você é igual ao João, que você é igual ao Tiago, que você é igual ao Marcos. Tem diferença não, só que eu quis revelar para você. Eu quis falar com você. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne, nem o sangue, mas meu pai. Meu pai quis falar com você, ele falou a meu respeito, e você creu. E agora tem uma coisa, você crê em mim? Já pensou mesmo uma coisa dessa?
Você me ama, Pedro? Você me ama? É provável que gaguejou para lá e para cá. E o medo? E o medo de falar, te amo, e ele falava, você vai me trair outra vez. Vai me negar, me perdoe. Vai me negar outra vez. Não. A hora que ele começou a gaguejar, você me ama, Pedro, pastorei minhas ovelhas. Outra vez, você me ama, Pedro? Mais do que esses? Moço, mas espera lá. Amar mais do que eles ainda? Já estou todo arrebentado. Eu falei que nem te conhecia, comi com o senhor, dormi com o senhor, fui lá na mão da oração, o senhor orando e nós dormindo. Eu disse que não te conhecia. O senhor ainda pergunta se eu te amo. O senhor sabe todas as coisas. O senhor sabe que eu te amo. Pastoreia meus cordeiros. Toma conta das mulheres, ovelhas e homens. E toma conta dos cordeiros, das mocinhas. Você tem condição de tomar conta dessas mocinhas, não desrespeitá-la. Você tem condição para isso. E o senhor Pedro? Você não vai desrespeitá-la, pegar e levá-la para um motel. Você vai tratá-la como uma filha sua. Pois pastoreia minhas ovelhas. Depois pastoreia meus cordeiros. Que é o filho da ovelha. Eu posso crer em você, Pedro. Você agora vai ser um homem que forma caráter em você. E formando caráter, você não estragará a filha dos outros. Você não estragará a lar dos outros, esposa dos outros. O que se vê hoje é esse tipo de pregador que o povo lambe. É que estraga a filha dos outros, estraga a esposa dos outros, destrói o lar dos outros. Mas Jesus chamou Pedro e mostrou para ele: eu não queria que você fosse o tal. Eu deixei você cair, mas lembra que eu falei para você? Eu roguei por ti. Estou te procurando, Pedro, porque eu intercedi antes por você. Eu intercedi antes de você cair. Eu intercedi. E eu vim agora te reclamar através dos selos, meu irmão, minha irmã, filho, filha. Você sabe que Jesus nos chama de irmão? Ele nos chama de irmão. Ele não se envergonha de chamar-nos de irmão. E dizer, porque eu revelei os selos, eu vim aqui te chamar. Essa mensagem é para te chamar para a hora final. Amém. Meu Deus, deixa eu terminar esse pedacinho. Se você não tem nenhum olho, então qual é a utilidade da revelação? Tem que haver olhos primeiro para ver. Não é isso correto? Para revelar Malaquias 4, revelar São Lucas 17:30, São João 14:12, também São João 15:24, 16:13, e também revelar Apocalipse 10, de 1 a 7, a abertura dos 7 selos e a mensagem do 7º anjo para abrir, para revelar, quando vier a luz do entardecer. Agora, espera lá. Irmão Branham tem de falar assim, quando veio a luz do entardecer, ele diz, quando vier a luz do entardecer. Isso daqui abre uma chance para alguém entrar e dizer, eu sou o mensageiro da luz do entardecer. Mas essa luz do entardecer era o profeta mesmo. Zacarias 14, 6 e 7. Quem cumpriu foi irmão Branham. Versículo 6 foi cumprido no período das eras de Lutero a Pentecostes. Dia turvo, não era nem dia nem noite. Pessoas com batismo trinitariano, mulher pregadora, mas quando chegou a luz do entardecer, colocou a mulher no lugar dela. Agora, uma mensagem dessa é loucura. Você passa uma mensagem dessa no rádio, as mulheres ligam lá e dizem, cadê esse pregador? Eu quero falar com ele. Por quê? Porque elas estão acostumadas a ser sabugadas por falsos profetas, falsos pregadores que extorquem o dinheiro delas. Mas eu não sou um falso profeta, eu tenho que te falar a verdade. São Paulo falou que é para você ficar calada na igreja. E não adianta nem telefonar para mim, fica calada na igreja e na sua casa. A coisa mais difícil é ter uma mulher calada em casa. Você já viu? O papagaio aprende a falar tudo que ela fala o dia inteiro. O papagaio está cansado. Leva um papagaio, cria um papagaio na sua casa para você ver. O papagaio fica doido. Ele fala, me tira daqui. Essa mulher não cala.
E muitas vezes na igreja é ela que fala mesmo, é ela que manda, ela que insinua. As modas vêm para a igreja, não é através dos homens, não. Aqui não tem estilista, pastor estilista. A moda entra na igreja, você pode ver que através de nossas filhas, nossas esposas, é que traz a moda para a igreja. Os vestidos apertados, essas coisas transparentes, são mulheres que trazem para dentro da igreja. São nossas esposas e nossas filhas. Não são os homens que trazem. Está faltando no púlpito pregação suficiente. Homem que pode responsabilizar pela palavra e dizer sim pela palavra. Que a palavra diz sim é sim. Que a palavra diz não é não. Obrigado, Senhor. Continue ajudando-nos, porque a luz do entardecer está aqui. Para poder mostrar luz para quem tem olhos para ver. Mas para aquele que é cego não adianta nada a luz, porque ele já acostumou tatear de lado para o outro. Mas agora a luz do entardecer chegou com a revelação dos selos e nós podemos saber onde estamos. Já acendemos a luz e eu sei onde eu estou. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, Pai. Amém, Senhor. Amém. Cristo está me chamando, eu vou. Resoluto estou em minha decisão. Ele é a fonte, sempre a jorrar, desta água viva quem beber jamais perecerá. Seguirei a Cristo sem olhar atrás. Todo meu pecado Ele carregou. Só me resta agora mais consagração, ser fiel cristão, ter mais amor a ti, ó meu irmão. Fonte inesgotável de real poder, Cristo me dá forças para o mal vencer. Com Jesus à frente, caminhando vou pra cidade santa que o Senhor Jesus me preparou. Muito bem. Acho que alguém ainda pergunta, tem mulher que fica nessa igreja ainda? Ainda existe? Acho que tem mais mulher que homem que ainda. Tem ainda quem gosta de ouvir a verdade. Tem quem gosta de ouvir. Tem uns que não gostam de ouvir mesmo, é nada. Mas tem quem gosta de ouvir a verdade. Quando Deus manda uma mensagem, é porque tem quem ouve aquela mensagem. E nós estamos aqui para isso. Amém?